Conta um pouquinho da história desse forno aí, Márcio. Rapaz, já nessa época, a gente, dentro do mercado de pizza napolitana, a gente se encontrava com pessoas que, quando procuravam a gente, procuravam fazendo perguntas muito corretas já. Né? Porque quem faz pizza napolitana, normalmente, é uma pessoa apaixonada pelo assunto. E a pizza napolitana é uma pizza muito técnica. Né? É uma pizza muito técnica, não é uma pizza inspirada. Não é de inspiração e não é uma pizza tão... com um apelo tão para o lado comercial. É uma pizza técnica, é uma pizza que você precisa saber o que está fazendo. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas ela tem padrão. Né? E me chamou muito a atenção, porque as perguntas que esse amigo nosso aqui fez para mim foram muito técnicas. Né? E a gente desenvolveu um bate-bola bem interessante. Deu vontade de fazer o forno dele, porque a gente sabia que já pelos primeiros contatos, que era alguém que ia poder tirar o grande benefício de um forno. O piloto ia ser bom. Ia ser muito bom, ia ser muito bom, porque assim, os primeiros fornos que a gente fez aqui no Brasil não necessariamente foram para bons pilotos, ou para pilotos que entendiam o potencial dessa máquina aqui. Né? Ou que às vezes seguiam a mesma filosofia que você estava imaginando. Né? E naquela época a gente ainda construía os fornos de forma meio mambembe, né? A gente colocava todo o equipamento e todo o material na caminhonete e saía Brasil afora, eu e meu irmão, e a gente saía construindo forno por aí. Né? Legal. Isso é muito legal, porque muita gente conhece a história da Forno Santo por isso. O Márcio, o Alexandre, o irmão do Márcio, iam viajando e construindo. Aí começou a chegar as pessoas, o Alex, as pessoas que ajudam, né, que fazem o trabalho, até hoje lá na fábrica. Mas começou muito antes, né? Ele disse que a pizza escolheu ele, não foi ele, a pizza napolitana. O forno que te escolheu também, não foi você que escolheu o forno? Mas tem gente que tem essa sorte, assim, de repente... presencia uma cena e fala, eu soube naquele momento que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. Com você não foi assim. Comigo não foi assim, comigo teve todo um processo, né? Eu sou paulistano do Bexiga, né? Comida italiana e o cheirinho da lenha entrava dentro de casa, né? As minhas 2 avós italianas, então isso fazia parte do dia a dia. Aí depois, quando eu fui morar na Argentina, eu conheci um cara que construía forno de barro de forma social. Ele fazia isso para comunidades carentes, para elas poderem utilizar de forma comunitária. Eu fiquei encantado com o trabalho do cara. Mas eu fiquei encantado naquele momento com a parte social do trabalho dele. A paixão pelo forno veio estudando para fazer um forno napolitano. Porque aqui no Brasil, em 2010, eu quis montar uma pizzaria. Eu estava morando no Rio de Janeiro. E lá no Rio não tinha muita pizzaria com forno a lenha. Né? Eu falei, eu vou fazer uma pizzaria com forno a lenha. Eu sei fazer forno, mas, puxa vida, não sei fazer forno profissional. O forno que eu aprendi a fazer é um forno multiuso, um forno de uso residencial, né, amador. Preciso aprender a fazer um forno profissional. Aí eu fui descobrir que a maioria dos fornos aqui no Brasil, apesar de serem vendidos como fornos profissionais, eram fornos multiuso. Né? Eu não conseguia, depois de estudar bastante, eu já não estava mais entendendo por que a gente tinha uma cúpula, às vezes, de 1 metro de altura para assar um produto que tinha 3 centímetros, 2 centímetros de altura. Né? Não fazia muito sentido. E aí eu comecei a pesquisar, descobri pizza napolitana, descobri que ninguém estava fazendo forno napolitano, e aí comecei a estudar. E aí veio todo o processo de acúmulo de informação, noites e noites em claro, estudando, pergunta para o mundo inteiro. Muito legal. E aí nasceu o Forno Santo. Muito legal, com as características napolitanas. Começo foi característica napolitana.